Bom, galera, então vamos retornando, né? Depois aí da pausa para o café. Vamos entrar agora no artigo 5º. Para mim, o mais importante dentro do texto constitucional, no que se refere a provas, né? Prova de concurso. Importantíssimo, porque dentro desse assunto aqui, dentro desse artigo, você pode cobrar uma infinidade de questões, né? Você pode brincar demais aí com as questões, com os remédios constitucionais que a gente vai ver, e com o caput mesmo. Só com o caput do artigo 5º dá para trabalhar um monte de questão. Tanto é que no material de vocês tem aí, né, o caput e os 78 incisos. E depois façam a leitura disso aí. O professor não tem a Constituição. Eu falei na primeira aula, vou dizer de novo. Entra no site do Senado e faz o download gratuito. Para quem não sabe, véio, tem até a Constituição lá em áudio. Em áudio. Né? Porque para quem, por exemplo, é deficiente visual, o cara pode ouvir. Mas quando o cara chega no nível hard de loucura concursística, o cara vai fazer o quê? Quando vai dar a corridinha, bota o áudio da Constituição e vai correr. Né? Aí você já tá pirado, né? Aí pode mandar internar. Mas... né? Aí você já pode fazer isso. Mas pode baixar em áudio, em PDF, você pode imprimir, pode comprar. Você pode fazer a solicitação, é só entrar lá na Livraria do Senado. Coloca no Google assim, Livraria do Senado, beleza? E não tem só o livro de direito constitucional. Lá tem de penal, processo civil, processo penal. Tem lá um caminhão de livros lá para você, beleza? Então vamos lá. Artigo 5º dos individuais e coletivos, como eu falei, de suma importância, tá? O artigo 5º, ele vai falar de uma das características dos direitos fundamentais, que é a inviolabilidade. A inviolabilidade. Aí, repetindo o que a gente viu antes do intervalo, o artigo 5º caput deixa bem claro pra gente que alguns direitos são invioláveis. Então, ele diz, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Pô, professor, tem algum jeito de eu decorar isso aí? Tem. Lembra que nós vimos lá nos princípios fundamentais, no artigo 1º, o famoso Soci Diva Plu? Quem não assistiu essa aula, a aula está no YouTube, beleza? É só você acessar lá, como os caras fazem no YouTube. Clica aqui, né? Ou clica aqui, sei lá, mas acessa lá, né? Os caras dessa maneira, né? Dá um like, né? Mas, eu tô falando sério, sem brincadeira. Quem tá aqui na sala e não assistiu, entra no canal, né? PHD Cursos e assiste a primeira aula. Princípios fundamentais. Beleza? Tem um cara lá de constitucional que diz que o cara é bom pra caramba. Beleza? Aí vamos lá. Então, o artigo 5º fala sobre a inviolabilidade e eu tava falando sobre os fundamentos lá dos princípios fundamentais que a gente viu na primeira aula, né? E lá nos fundamentos, nós vimos o famoso Soci Diva Plu. O que é o Soci Diva Plu? É um mnemônico, é uma técnica que a gente utiliza para decorar o que está escrito lá. O que é o Soci Diva Plu? São os fundamentos da República Federativa do Brasil. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Tá lá. Dá uma olhadinha lá depois. Tem um mnemônico para isso aqui, professor? Tem. A inviolabilidade, aí você tem esse mnemônico aqui, ó. VILICEPRO. Vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Mais um mnemônico para você brincar aí, tá? Então o artigo 5º diz que é inviolável, né? Inviolabilidade. Ele fala lá sobre a vida, ele vai falar da igualdade, ele vai falar da liberdade, que é inviolável, a liberdade, a segurança e a propriedade. Beleza? Vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade são invioláveis.
de acordo com o caput do artigo 5º. Tranquilo? Então, uma coisa que vocês também têm que decorar, e não pode esquecer em hipótese alguma, no Brasil, não existe direito absoluto. Lembre-se disso. Não existe direito absoluto. Não existe direito absoluto. Qualquer questão de prova que vier para você, que você vir na sua prova dizendo que tal direito absoluto, já coloca lá errado. Que a questão está errada. Não existe direito absoluto. No Brasil, todo o direito é relativo. Há uma relativização do direito. É aquele ditado popular que a sua vizinha, você já ouviu ela falar, o meu direito termina onde o do outro começa. Já ouviu falar nesse ditado? É bem isso. Todo direito é relativo. Beleza? Não existe direito absoluto. Não existe direito absoluto. Não existe direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro. Tranquilo? Suave? Vamos avançar. Beleza. Professor, se não existe direito absoluto, me diz aí algo que relativiza o direito à vida. Peraí, tem alguma forma de você relativizar a vida? Sim, no Brasil tem. Você vai encontrar isso no inciso 40, eu acho que é assim, 42, eu acho. Dá uma olhadinha aí pra mim, por favor. Vê se é o inciso 42. 42 é assim que se escreve? Eu esqueci, XL. Dá uma olhadinha aí. 42, que fala sobre as penas no Brasil, que são vedadas. Pena de morte, caráter perpétuo, de banimento, cruéis. É essa daí? É não? É 40 e... É isso mesmo. 40... Não, 42 não, desculpa. 47, né? 47. Agora sim. Tá certo aí? Dá uma olhadinha aí. Não haverá penas. É esse? Confere? Beleza. Aí ele diz, não haverá penas, lá no 47, ele diz, no Brasil, não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. Beleza? Então aqui a gente já encontra um limitador do direito à vida, tá? Ou seja, qual é o limitador do direito à vida no Brasil? É a pena de morte. Pena de morte. Aí a pergunta, existe pena de morte no Brasil, sim ou não? Sim, está aí no texto constitucional, inciso 47. Beleza? É aquela resposta que a gente dá na roda de amigos ou quando estiver tomando uma cervejinha, né? Que o cara fala, eu vou votar no candidato fulano de tal, porque ele disse que vai impor a pena de morte no Brasil. Aí você vai dizer, meu amigo, já existe pena de morte no Brasil. Aí os seus amigos vão olhar para você e vai falar assim, sai daí, burro, otário, pena de morte só tem nos Estados Unidos. Você vai dizer, peraí, no artigo 5º, inciso 47, diz que não há pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, se tem esse salvo, a gente tem pena de morte no Brasil, sim ou não? Sim. Então, quando a Constituição diz salvo, isso não pode. Salvo, ela está dizendo que pode. Tem pena de morte no Brasil? Tem. Aí você vai chegar em casa, vai falar isso para sua família, para o seu pai, para sua mãe, para sua esposa, para o seu marido, e vai ficar com cara de inteligente, que é massa, velho. É massa, você humilha a galera. Meu irmão, tem pena de morte no Brasil, inciso 47, artigo 5º do texto constitucional. Vai ler lá, seu burro, né? Você faz isso. Tem pena de morte? Tem. Beleza? Professor, por que tem pena de morte? Diz lá, não haverá pena de morte no Brasil, salvo em caso de guerra declarada. Quem é que regulamenta a pena de morte, que regula a pena de morte no Brasil? Cuidado. Porque lá diz, salvo em caso de guerra declarada. E eu já ouvi gente dizendo assim, aí tem pena de morte porque numa guerra, aí um atira do lado, um atira do outro, aí a galera se mata. Mas eu já ouvi isso mesmo. E não só ouvi como eu achava que era isso, né? Mas não é.
A pena de morte no Brasil ela é regulada pelo Código Penal Militar. Professor, me dá alguns exemplos. Sim. Em caso de deserção, o Brasil está em guerra declarada contra o país, e aí eu estou lá, eu sou um soldado, e aí eu sou um desertor. Eu saio, eu fujo. Eu posso ser condenado à pena de morte. Crime de traição. Eu peguei lá a estratégia de guerra e fui lá e entreguei para o inimigo. Pena de morte. Como é a execução da pena de morte no Brasil, professor? Fuzilamento no paredão. Beleza? Tranquilo? Tem pena de morte no Brasil? Sim. Vamos lá. Eu acho massa o artigo 5º porque você já fica, né? Você já sai um pouco mais inteligente, né? Aí o cara já sabe, porra, que massa. Quer perguntar, brother? Não. Tranquilo? Vamos lá. Eu vou chegar lá daqui a pouco. Tranquilo? O colega perguntou sobre a tortura. Tortura a gente chega daqui a pouco. Suave? Então, olha só. Outro limitador do direito à vida é o aborto. O aborto, inclusive, está tipificado no Código Penal como um crime contra a vida. Quem comete aborto no Brasil vai a júri popular. Beleza? É possível aborto no Brasil, sim ou não? Sim. Sim, é possível aborto no Brasil. Professor, pode abortar no Brasil? Sim. Não é como ocorre nos Estados Unidos. E cuidado, não tragam o exemplo da vida de vocês ou daquilo que você viu no filme ou no Netflix para o direito constitucional, porque senão você se fode na hora da prova. Ah, professor, porque lá nos Estados Unidos é assim. Eu não quero saber o que acontece lá, você tem que saber o que acontece aqui. E quando a gente vai falando de nacionalidade, você vai entender por que eu estou falando isso. Beleza? Vamos lá. Aborto. O Brasil, ele permite duas situações de aborto. É o aborto sentimental e o aborto necessário. Tá, professor? O que é cada um? O aborto sentimental é quando a mulher é vítima de estupro. E aí, o médico, ele pode realizar o aborto. A mulher autoriza e ele realiza o aborto. E ele não responde por isso. Tá? Não vai ser crime. Aborto sentimental, porque a mulher foi estuprada, em decorrência do estupro, ela engravidou. Mas aí você precisa da autorização da mulher. Tá? Oi? Nem em todos os casos. Vamos lá. E o aborto necessário. Esse aqui, ele é necessário à vida da mulher. Quem trabalha na área de saúde sabe muito bem o que eu estou falando. A mulher está em risco de morte ali, e aí faça a opção pelo aborto. Tá? Para quê? Para salvar a vida da mulher. É um limitador do direito à vida. Beleza? Alguém quer perguntar? E nos casos de má formação, ele fica em qual? Vamos lá. Aí o colega perguntou, professor, e nos casos de má formação? Vamos chegar numa má formação que o STF já foi chamado a discutir e já bateu o martelo em cima desse assunto. Beleza? É previsto no nosso ordenamento esses dois. Mas o STF, ele falou de um terceiro caso. Que caso é esse? De bebês anencéfalos. Anencéfalos. Ou anancéfalos. Mas vamos lá. Ou seja, o STF decidiu que bebês que não têm a formação cerebral, anencéfalos, ou seja, não têm cérebro, podem ser abortados e não vai ser crime. Essa má formação ela tem que ser cerebral. Cuidado com isso. Quando eu falei anencéfalo, é sem cérebro. Ele só tem um buraco, ele só tem a caixa craniana. Você pode, por exemplo, abortar uma criança com microcefalia? Não. Porque ela tem cérebro, ela tem atividade cerebral. Mas o anencéfalo, o STF já foi chamado a discutir o caso. Tá? Eu vou entrar agora no mérito que é um pouco polêmico, mas que para sua prova agora não está valendo. Mas no futuro pode valer. Por isso que eu já vou discutir isso.
isso aqui não foi decisão do STF. Existe dentro do STF as chamadas turmas. E uma das turmas decidiu que, chegou à conclusão que um aborto, mesmo sem motivo nenhum, até o 3º mês de gestação, não configura crime. Mas isso já está valendo no ordenamento jurídico brasileiro? Não. Ainda não. Beleza? Isso está sendo discutido ainda. A princípio, nós só temos o sentimental, o necessário e o que o STF decidiu de bebês anencéfalos. Lembrem-se, isso daqui é um limitador do direito à vida. Tranquilo aí? Vamos lá. Avançando, né? Ah, também tem mais 2 casos, que eu já estava esquecendo aqui. Pessoal, um limitador do direito à vida. 2 casos, tá? Que inclusive está previsto no Código Penal. A legítima defesa e o estado de necessidade. Que vocês vão ver isso aí com mais propriedade com os professores Maxwell, top, e com o professor Felipe Breno, top também em direito penal. Legítima defesa é um limitador do direito à vida. Eu estou saindo aqui na rua, por exemplo, e aí o cara vem para me matar. O cara vem para me matar. A partir do momento que ele vem me matar, nasce o direito de legítima defesa, ou seja, eu posso me defender. E aí eu vou, sei lá, pego uma madeira, alguma coisa que está ali, e bato nele e consigo matá-lo. Legítima defesa, limitador da vida. Estado de necessidade. O exemplo muito comum que é dado, principalmente no direito penal, é 2 pessoas que estão numa embarcação, por exemplo, que está naufragando, mas só tem um colete salva-vidas. E aí eles entram ali em vias de fato e um fica com o colete para salvar a própria vida, estado de necessidade. Oi? No desespero, exato. Mas aqui é uma discussão que vocês vão ver com mais propriedade em direito penal. Beleza? Limitadores do direito à vida. Tranquilo? Posso avançar? Vamos agora para igualdade. Igualdade eu vou trabalhar desse lado aqui, tá? Vamos aqui. Igualdade. Igualdade, né? Que também é inviolável de acordo com o caput do artigo 5º. No Brasil, nós temos dois tipos de igualdade. Veja, o texto constitucional diz: todos são iguais perante a lei. Igualdade. Que igualdade é essa? É a igualdade formal. Professor, o que é igualdade formal? É aquilo que está previsto em lei. Por exemplo, no inciso 1º do texto constitucional. O inciso 1º diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Igualdade formal, o que está em lei. É o primeiro, meu Deus? Dá uma olhadinha para mim. Eu sou péssimo para decorar essas coisas, tá? Artigo, inciso, sou péssimo. Mas, vamos lá. De vez em quando eu vou ali e olho na minha memória, que é o texto constitucional. Então, igualdade formal. O inciso 1º do artigo 5º diz: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Está aí. Aí você fala: professor, peraí. Então, tem alguma coisa errada. Se homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, como diz o texto constitucional que vocês têm aí, por que mulher, depois que tem o bebê, fica 120 dias de boas em casa? Boas não. E não é? De boa, só que é suave. E o maridão fazendo tudo, trocando o menino, lavando a casa, lavando a roupa, fazendo almoço e tudo mais. É ou não é? Né? A gente, homem, só se arrebenta, né? E aí eu tenho um filho, só tenho míseros 5 dias de licença paternidade, o que é um absurdo. Eu tinha que ficar 120 dias em casa, né?
Porque a lei diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E esse direito meu aí não está igual, não. Vocês vão concordar comigo que 5 é diferente de 120. Não é verdade? Aí vamos adiante. Aí mais pra frente a gente tem sobre serviço militar obrigatório. Essa bosta só é obrigado pra quem? Homem. Tem que se lascar lá no exército, né? Tem que levar grito na cara, rolar na lama, esse tipo de coisa. Mulher, não, fica de boas em casa. Então, onde é que está a igualdade? Onde é que está a igualdade que o inciso 1º do artigo 5º fala? Até agora eu não vi. Outro absurdo, outra aberração. Isso eu passei na pele, quando eu fui fazer o TAF para o meu concurso da Polícia Civil. Eu tenho que fazer lá 137 barras, correr 45 quilômetros, e a mulher vai lá e só fica penduradinha ali 2 segundos. Ela corre 5 metros, tá apta. É justo isso? Não. Mas isso vai de encontro, novamente, o que diz o inciso 1º. Beleza? Mas isso é possível no ordenamento jurídico brasileiro? Sim. Por quê? Porque a gente tem uma outra igualdade, que é a igualdade material. E agora, antes que as mulheres da sala queiram me matar, eu vou explicar. Por que mulher tem 120 dias de licença maternidade? Porque é óbvio que existe uma questão biológica, uma questão de recuperação do organismo, porque vocês carregam o bebê durante 9 meses. Tem todo um desgaste. E é claro que vocês precisam de um período, né? Tem a questão da cirurgia, cesariana e etc. Né? E o homem, 5 dias, o que ele fica fazendo 5 dias? Ou ele foge para não assumir, né? Ou ele foge, ou ele vai encher a cara de alegria, porque nasceu um meninão lindo, saudável, que vai com ele para o estádio xingar o juiz. Não é verdade? Então, há essa diferença, é uma diferença biológica, então a gente chama isso de diferença material, ou igualdade material. O que a gente diz é o seguinte, tem até um conceito, né? Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida de suas desigualdades. O TAF, o exemplo que eu dei. Por que o TAF para homem é mais exigente do que para a mulher? Porque biologicamente nós temos mais força do que as mulheres. Então não é justo exigir que uma mulher corra o mesmo que um homem vai correr num TAF, né? No teste de aptidão física. Ou que ela faça a mesma quantidade de barras, né? Ela pega aqui na barra e não tem como. Porque biologicamente nós somos diferentes. Igualdade material. Beleza até aí? Um exemplo clássico de igualdade material utilizado no Brasil são as ações afirmativas. Ações afirmativas, ou que pode vir na sua prova, discriminação positiva. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que discriminação positiva. Professor, me dá um exemplo de ação afirmativa ou discriminação positiva. Cotas. As cotas para negros, afrodescendentes. Opa, deixa eu apagar aqui. As cotas para afrodescendentes. E a reserva de vagas que já é constitucional para deficientes. Então, as cotas e as reservas de vagas para deficientes. Igualdade material. Beleza? Então, olha só. Lembra que eu falei? Tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, na medida de suas desigualdades. Isso é igualdade material. Hoje, em qualquer concurso do Poder Executivo Federal, já existe cota para afro.
E para deficiente, já é constitucional em qualquer concurso. Professor, tem que ter cota para deficiente em concurso da polícia? Sim. Deve ter. O que o STF decidiu? Contanto que o deficiente faça o teste físico como qualquer outra pessoa. Mas, professor, como é que pode? Pode. Por exemplo, se o cara é amputado, não existe aquelas pernas mecânicas daqueles caras que correm a Olimpíada? O cara pode correr com aquela perna mecânica. Aconteceu, se eu não me engano, no último concurso para o DEPEN ou foi para a Polícia Federal. Um cara com a perna daquela de carbono, de fibra de carbono. É possível. Com base na cota na reserva de vaga para deficiente. Beleza? Então aqui, de maneira bem simples. Aí é que tá. A pergunta do colega. E se ele for cadeirante? Não tem como. Porque ele tem que fazer o TAF. Não há possibilidade. Beleza? Não. Nem para trabalhar em outra situação. A não ser que o concurso seja específico para aquilo. Tá? Então veja. Essa igualdade, ela me permite diferenciar. Né? Ela me permite diferenciar essa igualdade material. Por exemplo, é com base nisso que se discute algumas questões, como, por exemplo, o acesso a cargos públicos. É possível eu delimitar o acesso a um cargo público com base na estatura de uma pessoa, sim ou não? Sim. Por exemplo, o cargo da polícia. Né? Não tinha altura mínima para homem e para mulher, agora no último concurso da Polícia Militar? Sim. É possível? É possível. Isso daí a gente também vai encontrar dentro do texto constitucional nesse aspecto. Agora, é possível fazer um concurso no Brasil exclusivo para homens, que não pode mulher? Sim ou não? Sim, é possível. É possível. Como assim, professor? De repente, você vai fazer um concurso para agente penitenciário de uma penitenciária masculina, que requer só homens. É possível? É. Isso pode ser o contrário. Penitenciária feminina. Você não vai abrir um concurso para homens, agentes penitenciários, para lidar com mulheres lá dentro. Até uma questão lógica. Beleza até aí? Tranquilo? Então é possível fazer sim essa desigualação. Pessoal, aqui entra na questão das cotas e para deficiente. Um detalhe. Eu vou logo alertar as pessoas aqui na sala, que muitos não sabem. Aqui na sala tem gente com características de afro. Eu posso fazer um concurso para a cota de afro? Eu posso, só que eu tenho que provar que eu sou afro. Ah, mas o meu antepassado veio da África. Não interessa. Eu sou branco, de olho claro. Então não tenho características afrodescendentes. Não posso concorrer à cota. Mas o pior é que tem gente que faz isso, sabia? Eu tenho um amigo meu que passou agora no TJ Pernambuco, né? Até um abração para ele, que é o Thiago Richelli. A gente é amigão da época de faculdade. E ele é concurseiro velho das antigas. E ele vai assistir essa aula que ele não perde uma aula porque o bicho é concurseiro até a alma. E aí ele passou agora, esse meu amigo Thiago, e eu chamo ele de Negão, né? O Negão passou em primeiro lugar na cota para afro no TJ Pernambuco. Primeiro lugar para a cota e sexto lugar geral. E ele optou pela cota, né? E ele sempre faz essa opção. Porque eu estou falando isso? Porque ele é um cara que já sabe do direito dele, e muitos aqui não sabem. Professor, eu sou negro, vale a pena fazer? Sim. Oxe, professor, mas me disseram que é mais concorrido. Quem foi que disse? Se você é negro e você se caracteriza como afro, você concorre 2 vezes, na ampla e na afro. Professor, se eu for deficiente negro? 3. Deficiente, afro e na ampla. É massa, não é isso? Né? É massa, né? Alguém corta a minha mão aqui agora. Você concorre nas 3, E aí não tem esse negócio, professor, é mais concorrido. Não. Você concorre na ampla
para deficiente e para negro. E outra, a nota de corte para cota, para afro e para deficiente sempre, sempre, sempre é mais baixa. Ah, professor, eu sou negro e eu não acho justo. Meu amigo, não é ser justo. Está na lei, é igualdade. Cota. Agora, detalhe, você tem que se enquadrar. E aí você vai passar por uma análise. Você vai para uma entrevista depois. Às vezes, normalmente é depois, você vai para uma entrevista. E essa entrevista eles fazem algumas perguntas do tipo... por que você se caracteriza como afro? Aí você vai falar pela cor da minha pele, pelo meu cabelo, e etc, etc. Pelo nariz. Você vai se caracterizar. Eu posso me colocar lá na cota? Posso. Só que quando eu for para essa entrevista, obviamente não está caracterizado que eu tenho descendência afro. Pode recair sobre a minha pessoa até uma ação penal, viu? Pode recair sobre a minha pessoa até uma ação penal, ou seja, eu vou responder criminalmente. Então, você que é negro, faça, porque vale a pena. Tem um exemplo que eu vi assistindo uma das aulas de Direito Constitucional, que eu sou fã dele, todo mundo sabe, que é do Daniel Sena. Eu nunca esqueço desse exemplo que ele deu. Era uma aluna dele, lá em Cascavel, no Paraná, que estava estudando para a Polícia Federal, e ela era negra. E essa aluna, estudando para a Polícia Federal, ela não achava justo se inscrever na cota. Não, eu sou competente, eu vou fazer na ampla. Aí ela fez na ampla. Resultado, Polícia Federal, quando saiu a nota, ela perdeu, parece que foi por 1 ponto ou 2, eu não lembro. A nota que ela tirou, ela seria, parece que era a segunda colocada dentro da afro. Ou seja, estaria hoje vestindo farda preta, com a Glock 9mm e 11 mil na conta. Aí eu pergunto, vale a pena ou não vale? Vale. Então se você pode, meu amigo, faça. Porque eu estou dizendo que essa porra vale a pena. Vale a pena. Porque tem algumas lendas que a galera criou, que a sociedade criou, que diz assim, não, velho, tu é negro, se você entrar na cota de negro, às vezes dá mais concorrência do que na ampla. Mentira. Você concorre na ampla e na cota. Beleza aí? Então, cuidado com isso daí. Bom, pessoal, vamos avançar agora, né, para o direito de liberdade. Então, lembre-se disso, tá? Igualdade material, ações afirmativas. Vamos lá. Vamos lá para o direito de liberdade. Pessoal, direito de liberdade. Então, a gente vai ter aqui uma diferençazinha, tá? O direito de liberdade, aqui eu vou falar sobre a liberdade de ação ou liberdade de agir. E nós vamos ter duas liberdades de ação aqui, tá? Eu tenho a liberdade do particular e tenho a liberdade do agente público. Liberdade de ação do particular e do agente público, tá? O texto constitucional diz pra gente o seguinte, ó. Inciso 2º, tá? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Pessoal, o inciso 2º do texto constitucional deixa claro pra gente. Nós, meros mortais, particulares, a gente pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Beleza? Tudo. Você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Isso é diferente para o agente público. O agente público, ele só pode fazer aquilo que a lei manda ou permite. Deixa eu puxar mais para cá, para todo mundo ver. Aquilo que a lei manda ou aquilo que a lei permite. Ou seja, o agente público só pode fazer aquilo que está previsto em lei.
nós, particulares, podemos fazer tudo que a lei não proíbe. Isso chama-se liberdade de ação. Tá? Você tinha uma dúvida, né, cara? Que eu acabei esquecendo, falando sobre a tortura, né? Eu vou voltar lá, porque eu acabei atropelando, tá? Mas eu vou voltar lá. Eu olhei pra você agora, eu lembrei, ó. Mas vamos lá. Quando eu terminar isso aqui, a gente retorna, beleza? Então, o agente público só pode fazer aquilo que a lei manda ou que a lei permite. O que no estudo do direito vocês vão ouvir de duas formas. Aquilo que a lei manda, eu chamo de vinculado. E aquilo que a lei permite, eu chamo de discricionário. Tá? Vinculado ou discricionário. Essa é a liberdade de ação do agente público. Vocês estão me entendendo, velho? Então, né? Não fica olhando pra minha cara como tá dizendo, não entendendo porra nenhuma que esse cara tá falando. Eu repito quantas vezes for necessário, beleza? Então, olha só. O agente público, ele só faz o que a lei manda ou o que a lei permite. Aquilo que a lei manda é vinculado. Aquilo que a lei permite é discricionário. Lembre-se dessas nomenclaturas. Tá? Vinculado e discricionário. Por exemplo, vinculado. Eu vou dar um exemplo simples. Para um policial, é vinculado a ele o dever de prender alguém em flagrante. Ele é obrigado, ele tem o dever de prender. Vocês já ouviram falar nisso? Por exemplo, nós particulares, nós temos o poder de dar voz de prisão em flagrante. Sabiam disso? Sabiam não? Qualquer um de nós aqui, a gente pode dar voz de prisão em flagrante. O policial tem a obrigação. O policial tem o dever, obrigação. Ele está vinculado. Ele é obrigado. Ele não pode estar vendo ali um assalto, né? É claro, tem que ter as condições, mas ele está vendo o cara ali cometendo um ilícito, ele não pode, não vou prender não. Agora, nós particulares, a gente pode dar a voz de prisão em flagrante, né? Você vai estar andando na rua, você vai ver um mala ali na esquina, fazendo assim, o que é que você vai falar? Esteja preso. Né? Eu, particular, posso fazer isso? Posso. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo? Correr muito, né? Aí você corre, meu filho. Então, o policial, ele dá voz de prisão em flagrante, é vinculado. Não é discricionário. Não é discricionário. Agora, o que é discricionário? Não entendo que é, ele pode ou não pode fazer. Não. Ele tem uma margem de escolha dentro da lei. Ele tem uma margem de escolha. Daqui para cá ele escolhe. Daqui para cá ele escolhe. Por exemplo, um fiscal, sei lá, da vigilância sanitária. Ele chega num mercadinho e tem lá um produto estragado. Ele tem a discricionariedade, sei lá, de multar o cara, recolher o produto ou fechar o estabelecimento. Deu para entender a ideia? A lei deu a ele 3 opções: multar, recolher ou fechar o estabelecimento. Isso eu estou inventando, viu? É discricionário dele escolher isso daqui. Agora, ele tem que fazer o que está dentro da lei. Liberdade de ação para o agente público. Deu para entender a ideia? Tranquilo até aí? Suave? Então, cuidado com isso daqui também em prova, beleza? Posso avançar? Vamos lá. Eu ia falar agora o caso dele. Vou falar o caso dele. Bem lembrado. Então, olha só, eu vou voltar um pouquinho, tá? Lá no direito à vida, né? Tortura. Rapidinho, tá? Pra gente não perder muito tempo aqui. A tortura, não existe hipótese nenhuma hipótese no Brasil que permita tortura.
Mas, lembre-se, não existe direito absoluto. Não existe direito absoluto. O que é que você tem que fazer? Lembrar da tortura de um lado e do direito absoluto de outro. Tem que separar as coisas. Porque a tortura, ela vai estar atrelada também à vida. Por quê? Porque a tortura, a vedação à tortura é para proteger a vida. Aí vai entrar numa discussão doutrinária. Ah, professor, mas é absoluto, é relativo e tal. Para a sua prova, não existe direito absoluto no Brasil e ponto, acabou. Ponto final. Se você for entrar nessa discussão aqui, a gente não sai nunca. Doutrinária. Eu vou dar até outro exemplo. Censura no Brasil. Não existe no Brasil nenhuma exceção para censura. Não existe. Mas eu posso dizer que tem direito absoluto no Brasil? De jeito nenhum. Beleza aí? É porque quando se fala em tortura no Brasil, é para se evitar certos excessos. E aqui no Brasil, no direito à vida, nós temos, por exemplo, eu vou apagar aqui, tá? Para a gente falar sobre a tortura. Nós temos, por exemplo, a súmula vinculante número 11. Súmula vinculante número 11. Professor, o que é uma súmula vinculante? Entenda assim, o STF discutiu e decidiu um assunto tão importante que ele faz uma súmula vinculante. E diz assim, ó, a partir de hoje, se você fizer isso, é crime. Ou isso pode, ou isso não pode. Beleza até aí? Quem é que faz súmula vinculante no Brasil? STF. Beleza? A súmula vinculante no Brasil, número 11, ela trata do uso de algemas. Algemas. E o STF diz que o uso de algemas no Brasil só é permitido se estiver representando risco público, ou risco para o próprio preso, ou para a segurança, ou para o policial que está o prendendo. Ou seja, o uso de algemas tem que ser em último caso. Por quê? Porque isso daqui está atrelado diretamente à vedação à tortura. O uso de algemas no Brasil. Inclusive, se houver o uso de algemas de maneira desnecessária, cabe até nulidade do processo. Beleza? Tem um outro mais recente, que eu acho que é de 2016, que é um decreto, tá? É um decreto, se eu não me engano, 8858. Depois dá uma pesquisada nisso. Decreto 8858. Isso aqui é novo, é novinho. Da algemas? Das algemas? Oi? Bom, isso aí a gente vai ver mais pra frente. Porque aí eu preciso ver no caso concreto. Beleza? Tranquilo? Porque aí se vai ser desvio, se vai ser excesso, porque aí vai ser vinculado à tortura. Porque a gente tem até uma lei específica que fala especificamente de tortura no Brasil. Tem legislação especial sobre isso. Mas o que eu quero que vocês lembrem é que não há direito absoluto. Aí eu não vou entrar nesse mérito, desvio de poder, excesso, porque senão a gente acaba fugindo. Tranquilo? O que eu quero que vocês entendam é que isso aqui é novo. Esse decreto 8858. Eu acho que ele é agora de 2017. Eu acho que é. Esse decreto, sabe do que ele fala? O uso de algemas em mulheres grávidas. É terminantemente proibido. Não pode, em hipótese alguma, algemar uma mulher que esteja grávida. Beleza? Tamanha importância desse decreto 8858. Por quê? Porque ele está atrelado à vedação da tortura. Beleza? Volto a repetir. Separem essas coisas. No Brasil existe direito absoluto, sim ou não? Não. Mas, professor, mas a tortura tem exceção para ela? Não, não tem exceção. E aí? Não tem exceção. Acabou. E você tem que lembrar disso. Não tem exceção para tortura. E eu nunca vi nenhuma banca perguntar, tortura é direito absoluto? Nunca. Porque se ela perguntar isso, isso vai dar muito barulho. Cabe 1 milhão de recursos aí. Beleza aí? Tranquilo? Então vamos avançar. Beleza, cara? Vamos avançar aqui. Ainda dentro das liberdades. Vamos para liberdade de manifestação do pensamento. Vamos lá. Liberdade de manifestação do pensamento.
Eu pergunto, manifestação do pensamento no Brasil é um direito absoluto, sim ou não? Não, porque esse mané que está aqui na frente já falou mais de 10 vezes que não existe direito absoluto. Logo, manifestação do pensamento não vai ser um direito absoluto. Tá, professor, e qual é o limitador do direito à manifestação do pensamento? Vedado o anonimato. Vedado o anonimato. Beleza? É um limitador da manifestação de pensamento. E temos também o outro limitador. Vedado também o discurso de ódio. Vedado o discurso de ódio. Com base nessa manifestação do pensamento. Beleza? Vamos avançar. Escusa de consciência. Vamos lá. Pessoal, escusa de consciência. Escusa de consciência. Então, olha só, isso aqui a gente vai encontrar no inciso 6 do texto constitucional. Inciso 6. Vamos lá, artigo 5º, inciso 6. Vocês têm aí, tá? É inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei aos locais e suas liturgias. Não, mais pra frente, é isso que eu quero. Inciso 8, vamos lá. Acharam o 8 aí? A partir do 6, aí vem o 7 e vem o 8. 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir prestação alternativa fixada em lei. Essa daí é a escusa de consciência, que você vai encontrar no inciso 8 do artigo 5º. Mas como assim? O inciso 8 diz que ninguém pode ser privado de direitos por aquilo que pensa. Beleza? Agora tem um salvo. Salvo se for obrigação a todos imposta e se negar a prestação alternativa, né? Prestação alternativa. Por exemplo, o que é uma obrigação a todos imposta no Brasil? Para homens, serviço militar obrigatório. Eu posso me negar ao serviço militar obrigatório? Sim ou não? Posso. Posso. Eu posso me negar ao serviço militar obrigatório? Por exemplo, eu não gosto de armas. Eu sou um cara de paz e amor, hippie, etc. Não gosto de armas. Não estou afim de prestar o serviço militar obrigatório. Eu posso fazer isso? Posso. É uma prestação obrigatória a todos imposta? É. Agora, eu vou ter os meus direitos privados se eu me negar a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Então, beleza. Eu me alistei, eu vou no exército me alistar, eu não estou afim. Eu não quero. Não é obrigação legal a todos imposta? É, beleza. Só que eu tenho que cumprir uma prestação alternativa. Beleza, o Estado vai dizer, você não quer servir o exército? Beleza, mas tu vai fazer isso aqui. O que é essa outra coisa? Não sei. É uma prestação alternativa. Beleza, mas se o Estado diz assim, você vai fazer uma prestação alternativa, e eu digo, não vou fazer também. Aí sim eu vou ter os meus direitos privados. Eu vou ter os meus direitos diminuídos. Todos os direitos? Não. Que direitos são? Beleza. Quais são os direitos que podem ser privados? Direitos políticos.
eu vou ter os meus direitos políticos privados. Beleza? Onde é que você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso no artigo 15, inciso 4, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui, tá? Artigo 15, inciso 4. Exatamente. Restrição de direitos políticos. Inciso 15. Desculpa, artigo 15, inciso 4. Restrição de direitos políticos. Nesse caso, qual vai ser a minha restrição? Lembrem-se disso aqui, tá? Isso tá no texto. Perda dos direitos políticos. Perda. Professor, a palavra perda é muito pesada. Não poderia ser suspensão? Poderia. Há quem discuta isso aí. Mas a minha opinião e a opinião dos outros não interessa. O que interessa é que está no texto constitucional. Ele fala em perda. Olha só. O artigo 15 vai dizer assim pra gente, lá no inciso 4. Cadê? Artigo 15. Vocês não têm aí. Eu vou ler para vocês, tá? Ó, é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só poderá dar... Vou repetir. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Aí lá no inciso 4, como eu coloquei aqui, ele diz: recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do artigo 5º, inciso 8º. Beleza? Para a maioria da doutrina é perda. E o que é que você tem que lembrar para a sua prova? Se o cara não cumprir a prestação alternativa, obrigação a todos imposta, e não cumprir a prestação alternativa, ele vai ter o quê? Perda de direitos políticos. O que que a prova faz? Eles trocam perda por suspensão. E outra coisa que você tem que guardar. No Brasil não existe cassação de direitos políticos. Não existe cassação. Aí vamos lá. Por que a gente acha que existe cassação? Porque a gente ouve muito isso na televisão. Ah, vai cassar o mandato do político fulano de tal. Mentira. Não existe cassação. Existe perda ou suspensão. Beleza? Cassação é um modo gíria, né, de falar. Quando é dito assim, cassação na mídia, né? É uma maneira, vamos dizer, a grosso modo, né? É como se fosse um termo que eles utilizam, mas que pra gente não funciona pra prova. Tranquilo? Pessoal, pra gente encerrar aqui, tá? Vou trabalhar agora só com locomoção, reunião e associação, tá? As outras duas liberdades. Eu vou colocar desse lado aqui. Pessoal, rapidinho. Liberdade. Liberdade de locomoção. Liberdade de reunião. E liberdade de associação. Para a gente terminar aqui e continuar a nossa próxima aula, tá? Mas eu vou já adiantar alguma coisinha aqui. Então, liberdade de locomoção. A liberdade de locomoção no Brasil, a gente vai encontrar isso disposto no inciso 15 do artigo 5º. Vocês têm aí, tá? Inciso 15. Inciso 15 diz assim, cadê? 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Lembre-se disso, tá? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Tanto é que se você tiver o seu direito de liberdade de locomoção ferido ou ameaçado, existe o que a gente chama de remédio constitucional. O que é um remédio? É uma garantia que você tem para que o seu direito de liberdade seja respeitado. Que remédio é esse? Habeas corpus. Habeas
corpus, que nós vamos estudar quando estivermos vendo remédios constitucionais. Beleza? Liberdade de reunião. A liberdade de reunião a gente vai encontrar no inciso 16. Logo em seguida aí, ó. No inciso 16 de vocês tem assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Cuidado com isso daí. Então, no caso da reunião, você tem liberdade de reunião. Alguns requisitos. Primeiro, ela tem que ser pacífica, sem armas, local aberto ao público, local aberto, não pode frustrar outra reunião, não pode frustrar outra reunião, não precisa de autorização, não precisa de autorização. Agora, precisa de algo importante aqui. Prévio aviso. Prévio aviso. Cuidado com esse prévio aviso. Não é nada oficial não, tá? Ah, eu tenho que fazer um ofício, levar até a prefeitura, não. Se você colocar na rede social, vamos nos reunir na Praça Centenário. Acabou. Aviso prévio. Tá? Prévio aviso. Pacífica, sem armas, local aberto ao público, não pode frustrar outra reunião marcada para o mesmo local. Isso aqui são os requisitos. E não precisa de autorização. Você não tem que pedir autorização para uma autoridade competente para se reunir. Tá? Beleza? Liberdade de reunião. E liberdade de associação, que a gente vai ver aí na próxima aula. Então, galera, eu vou terminar aqui e na próxima aula a gente segue com finalizando liberdade e fica faltando só segurança e propriedade. Beleza? Então, galera, mais uma vez valeu e a gente se vê aí na próxima aula. Falou?